Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quarta-feira. Benjamin Rodrigues Lopes, médico, Marcelo Pavão, advogado e jornalista, vão comentar as notícias com você. A primeira é uma espécie de Benjamin. Como é que você explica? O governo parece meio perdido. O ministro Fernando Haddad mandou para o Congresso uma medida provisória que restringia o uso de créditos fiscais das empresas referentes ao PIS/COFINS. O presidente do Senado devolveu essa parte da medida provisória para o Planalto e o Fernando Haddad disse que não tem plano B, Benjamin. Chama o Benjamin, plano Benjamin. Não, realmente, o que nós estamos vendo é que neste momento o governo Lula passa por uma situação muito complicada. Eu brinco, você todos sabem que eu sou um homem mais tendente à esquerda, um líder da bancada de Havana, mas que a gente tem uma situação extremamente complicada. Nós tínhamos até há pouco tempo atrás um parlamentarismo, um governo de coalizão. Já foi de colisão e agora é de confusão. Nós temos um Congresso hiperdimensionado, o Senado e a Câmara legislando, que é a função deles, e se intrometendo via medidas provisórias, via emendas dos relatores, antigas emendas secretas, no governo. O governo Lula fragilizado pela quantidade menor que ele tem na Câmara, todo episódio ele se submete ao Congresso. Aqui, para ajudar um pouco mais, há um grande imbróglio jurídico, porque a medida provisória editada não respeitava o princípio da noventena. O que seria isso? Que as mudanças fiscais, e a gente tem advogado aqui na bancada muito mais expert do que um pobre ginecologista, não pode ter um efeito antes de 90 dias, até para você se preparar para sofrer. A grande verdade é que ninguém neste país aguenta pagar mais impostos. Quando mudava a regra dos fins com fins, o pouco apoio que havia entre os empresários ao governo Lula foi balançado. Parece que no final da história, a devolução da medida provisória foi um benefício para o Lula. Dá tempo para repensar e não perder o apoio do empresariado, que fez o L, mas que cada vez mais se arrependia de ter feito. Dentro dessa pauta de bate-cabeça do governo Lula, tem o ministro Juscelino Filho, indiciado por corrupção pela Polícia Federal, e o secretário nacional de Política Agrícola, Nery Geller, afastado pelo governo Lula por indícios de irregularidade, suspeita de corrupção no leilão de arroz, para complementar o consumo nacional, que é um pouquinho maior do que a produção. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos. Paulo, vamos lá. São 3 pontos bem interessantes. A primeira questão, a do secretário de Abastecimento, Guedes... Política Agrícola, saiu imediatamente. Isso, na minha concepção, na minha avaliação, é algo muito importante, não apenas nesse governo, mas em qualquer governo. Todo mundo que estiver... Suspeita de corrupção afasta e investiga. Aquela história de... Que não foi feito com o Juscelino Filho. Exatamente. Ainda, que deve ser feito, eu espero que ele seja afastado, porque o Juscelino, ele entra, né, se não me engano, ele é do União Brasil, ele entra com um compromisso de apoio do partido. A gente não tem visto isso nas votações. Então, assim, primeiro ponto, que todo mundo que esteja sob suspeita se afaste do seu cargo, né? Isso deveria ser uma regra, provavelmente, que alguém pense em tornar uma regra. Agora, a questão da MP e do atual momento político que o governo, principalmente o governo federal, vive, eu penso que há necessidade do presidente Lula e dos seus conselheiros, seus assessores, sentarem para analisar a atual situação política do Brasil, que já vem desde o final de 2022. O Brasil está polarizado, o povo está polarizado. Tem gente que, se o Lula vier falar, olha, eu vou distribuir 10 mil reais para cada brasileiro hoje, tem gente que vai falar que é contra. Se ele falar que não vai dar nada, vai também ter gente contra, como era com o Bolsonaro e vai continuar sendo se a gente não colocar o pé na forma. O que eu vejo hoje,
não entrando, a gente já falou isso aqui em programas anteriores, não entrando no mérito, mas o ministro Alexandre Padilha está tendo enormes dificuldades de avançar com as suas negociações. Ah, mas o Congresso está travando de forma intencional para prejudicar. Isso faz parte. O que eu vejo o ministro Alexandre Padilha não está conseguindo. O presidente Lula está numa situação de que ele precisa se rever em algumas coisas, porque mudou do governo Lula 2 para o Lula 3 muita coisa. E parece que o presidente ele toma conhecimento das coisas quando elas explodem. Os ministros foram indicados passando por crivo de segundo escalão, primeiro escalão, quando coloca na pauta, fala, que nem o Juscelino Filho, já havia a suspeita, ele já deveria ter sido afastado, e agora ele foi indiciado. Ministro indiciado pela polícia não pode mais representar o Estado, ele tem que se afastar. E o presidente Lula, ele adota um jogo que, de uma análise, é muito bom, porque ele deixa tudo transparente. Olha, o problema é da coalizão, o partido que indicou, não é indicação minha. Mas, da mesma forma, eu vejo que aqueles que foram delegados para representar o governo na negociação, tanto em Brasília quanto no Sul, ministro Pimenta, parece que estão tendo dificuldades na articulação. Então, não significa que devam ser trocados, mas deve ser reavaliado a negociação, que não está dando certo. Essa medida provisória do PIS/COFINS é um absurdo, porque você negocia lá na frente e depois você vem com uma medida provisória desfazendo tudo, da mesma forma que foi da reoneração. Não dá para você negociar e depois você fazer diferente. Há necessidade de calibrar o governo, Paulo. Alguma coisa sobre o afastamento de um ministro e a manutenção do outro? Os dois acusados de irregularidades. Um é secretário nacional de política agrícola, esse foi afastado, Nery Geller, por irregularidades no leilão. Outro é o Juscelino Filho, que é ministro, que foi mantido até agora no cargo. Eu estava pensando em voz baixa, mas o Paulo Schiff é telepático. Eu queria falar justamente sobre isso. Nós defendemos sempre a transparência em todos os níveis. É acusado de corrupção? Se afasta preventivamente. Sim. Mas é que alguns são mais alguns do que outros. Eu estou lembrando recentemente que é o presidente da Câmara que foi acusado de ter um interesse em certo projeto que não foi afastado. Eu vejo os deputados federais, inclusive acusados de corrupção, e o Congresso tem uma dificuldade em afastá-lo do mandato, de aceitar a prisão deles. A gente precisa, eu escuto sempre um programa de rádio em que o comentarista da quarta-feira, ele fala que a gente precisa mudar a chavinha. E que se a gente não mudar a chavinha, a gente não muda o Brasil. E é isso mesmo. A gente tem que começar a ser intolerante com algumas coisas que todos nós aceitamos. Eu escutava de manhã a história do arroz. Não faltou arroz ainda, porém o preço já aumentou. Alguém já está ganhando dinheiro. E a gente acha tudo normal isso. Nós vamos conviver com esse grande empresário que vai ganhar muito dinheiro com arroz e vamos achar que está ótimo. Nas regras do capitalismo ele está perfeito, ele ganhou mais, ele teve mais vantagem. O ministro, se tivesse decência, ele não teria que ser afastado, ele se afastaria para dar tranquilidade. O ex-presidente da República, senador Collor de Mello, que tem uma capivara extensa, ele não só não se afasta, como ele vai na posse do Superior Tribunal Federal, do Tribunal Federal. Como é que a gente explica isso? Superior Eleitoral, né? Além de número, eu tô mal de sigla hoje. Como é que a gente explica isso? A gente explica por um artigo que deveria ter na Constituição e não tem. Se eu fosse constituinte na época, eu colocaria: todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Olha, nós tivemos uma pauta política nesse primeiro bloco e vamos ter uma pauta religiosa no segundo bloco, porque o pastor Rina, da Bola de Neve, o fundador da Bola de Neve, foi acusado pela mulher, Denise Seixas, de violência psicológica e ela conseguiu uma medida protetiva contra ele. A briga do casal se tornou pública. E o Papa Francisco, pela segunda vez, é flagrado com injúria, insulto, ofensa homofóbica. Pelo amor de Deus, hein? Depois do intervalo.
Voltando com Opinião Litoral, nesta quarta-feira, Marcelo Pavão, advogado e jornalista, Benjamin Rodrigues Lopes, médico, estão comentando as notícias com você e nós temos uma pauta religiosa, Marcelo Pavão, uma dupla pauta religiosa. O fundador da Bola de Neve, o pastor Rina, ele foi acusado de violência psicológica, principalmente pelo filho da mulher dele, que é a pastora também, a Denise Seixas, que conseguiu uma medida protetiva contra ele. E o Papa Francisco, pela segunda vez, é flagrado usando a expressão bichice, que é pejorativa, uma expressão homofóbica. Então, vamos começar pelo Papa. Bichice em italiano. Nós estamos falando de um cidadão de 85 anos, que é um sarrista, né? Quem vê o Papa desde que ele começou a entrar nas manchetes, ele é um cara que gosta de fazer piada. E essas conversas que estão vazando são conversas, são comentários que são feitos em salas fechadas com pessoas do círculo mais próximo do Papa. Ou seja, não estou aqui passando pano, ele está errado, mas está nítido que há um grande movimento no Vaticano contra o Papa, porque as mudanças que ele faz trazem muitos impactos, né? A gente não pode esquecer nunca que ele até hoje dorme no quarto que ele foi como cardeal para o conclave e almoça no refeitório dos padres comuns. Por quê? Porque quer virar o Albino Luciani, o João Paulo I, que vai tomar um copo de vinho no dia seguinte aparece morto, ou outros papas também que a gente... Então a gente sabe que essas histórias... Então é errado, só que a gente precisa contextualizar o que o Papa fala. Você sabe se ele evita brigadeirões também? Ele deve evitar. Não, porque a gente sabe, Paulo, que nesse mundo, e a gente se lembra que talvez o Papa mais carismático dos últimos, 50, 60 anos, que foi o João Paulo II, era um mão de ferro, que aparentava ser uma pessoa publicamente e era um mão de ferro, e a gente teve o grande desfalque do Banco do Vaticano. Por outro, então eu coloco num contexto assim, tá errado o Papa, ele já se penitenciou, só que são conversas vazadas com o intuito de prejudicá-lo. Com relação ao fundador da Igreja Bola de Neve, eu não me julgo no direito de entrar no mérito. A única coisa, sabe, de religião, viu, é evangélico. Não tem nada a ver. O que eu ressalto pastor é como eu, como você, como todos nós, uma pessoa igual. Precisa cumprir a lei, não está acima da lei. Então, espero que, se for comprovado o assédio psicológico ou qualquer agressão, seja psicológica ou física, que esse cidadão, independente da atuação dele, se esse cidadão fizer, se ele é fundador ou não de igreja, que ele pague a lei, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei. Eu tenho uma grata satisfação de contar de vez em quando os ouvintes, os telespectadores do Opinião, na rua. Geralmente é um pessoal bem mais idoso do que a gente. E muitos deles me conhecem, inclusive, da igreja. Eu sou ex-coroinha, eu fui participante de grupo de jovens, aqui numa igreja em Santos, a São Judas Tadeu. O padre era o padre Francisco. E várias pessoas me encontram... Chiquinho, né? Padre Chiquinho. A gente chamava Chico, com XYKO, que ele era diferente. É o meu grande mentor espiritual. Morreu alguns anos atrás. Então, eu sou muito tranquilo, porque eu consigo diferenciar duas coisas importantíssimas. Primeiro, igreja, qualquer delas, e os membros da igreja. Na Igreja Católica, a gente dizia que a gente é uma católica santa, una e pecadora. Porque ela é feita por pessoas, e pessoas falham o tempo inteiro. O segundo ponto, que eu acho fundamental nessa discussão, é discutir um pouco que o Papa está com 85 anos. E quando eu ouvi a notícia, eu me lembrei de um outro ídolo da minha infância, que é o Silvio Santos. Teve um momento que o Silvio Santos largou o freio de mão e falou o que quis, falou besteira, fez piadas que não são mais aceitas. A Igreja Católica se baseia no rito judaico. Tá lá, o Velho Testamento é judaico. Lá diz que é contra o homossexualismo. Hoje, a igreja tem um problema enorme
para repensar essa fé, para entender que às vezes o que foi dito não é a mesma coisa do que é hoje. Quando veio o Novo Testamento, o Cristo traz a mensagem do amor. Ele não traz a mensagem do julgamento. Se você dorme com alguém, se você nasceu em algum lugar, todos são iguais e todos são bem recebidos. Mas o Papa é um argentino de 85 anos que está perdendo o freio e que está no seio de uma corporação que, como o pavão acerta tranquilamente no alvo, não o quer, porque ele cutuca, ele põe o dedo na ferida. Quando ele fala da viadagem, da bichice, é porque ele está dizendo o seguinte: há o voto de castidade. E esses homossexuais que entraram na igreja em algum momento, não só quebraram o voto de castidade, como foram pedófilos. E que teve uma crise enorme para o seio da igreja, inclusive financeira, com indenizações vultuosas e um escândalo após o outro. Esse é o contexto do Papa. No contexto da Bola de Neve, que eu nunca frequentei, mas que conheço um pouco da história, o pastor Rina está sendo acusado, inclusive por gravações, de abuso psicológico, com ameaças à outra, à esposa, que também era pastora, inclusive com ameaças de interná-la em clínicas psiquiátricas, o que era uma prática comum na década de 50 no Brasil. Metade das mulheres que estavam internadas em clínicas psiquiátricas foram internadas pelos próprios maridos para se livrarem delas. Não é nada estranho fora de um contexto. As gravações feitas e divulgadas pelo filho, não do casal, da pastora, mostram claramente, escutem, e inclusive a ameaça de morte. E aí fica a minha pergunta. Pastor Rina, um homem de Deus, um homem que cria uma igreja, tem mais de 500 igrejas no Brasil, ele compra um revólver. Está lá, não matarás. Para que ele comprou o revólver? E aí, aproveitando que eu tenho o melhor colega na bancada, que é um especialista em cinema, eu vou indicar o filme do final de semana. Fé demais, não cheira bem. Veja, nos dois casos o que me impressiona aí é a reincidência, né? Tem aquele ditado que diz que errar é humano, mas repetir o erro já é do burro, né? O Papa é a segunda vez também que incorre nesse tipo de xingamento homofóbico, assim como o pastor, pelo depoimento do filho, é useiro e vezeiro desse tipo de ameaça, desse tipo de pressão psicológica e de abuso psicológico. Só um conceito, não é o filho, é o enteado. É o enteado, é o filho da pastora, né, da Denise Seixas. Agora, a gente tem também uma pauta de bizarrices, Benjamin. É a que eu mais gosto, vamos lá. Um argentino, parece que é o Homem-Aranha argentino, ele escalou 15 andares de um prédio sem nenhum equipamento de proteção, sem nada para ajudar, foi retirado pelos bombeiros lá do 15º andar de um edifício de 30. Não se sabe se ele pretendia chegar até o 30º andar, se o fôlego dele permitia também. E se ele conseguiria. E a outra, o ex-jogador de futebol, ídolo do Corinthians principalmente, mas também jogou no Santos, Marcelinho Carioca, ele perdeu um apartamento por 20 anos sem pagar condomínio. Como assim, Marcelinho Carioca? Esqueceu que tinha esse apartamento? E como assim que demorou 20 anos para ser cobrado deles? O que eu me lembrei desse Homem-Aranha argentino, provavelmente torcedor do São Lourenço, porque acreditou que o Papa ia ajudar, eu me lembrei de um outro influencer, este é de Goiás, se não me engano, que agora mora em São Paulo. Por acaso ele é candidato a prefeito, que ele resolveu liderar um grupo de orientandos, ele é coach, até o Pico da Neblina. E chegou no Pico da Neblina, tiveram que chamar os bombeiros porque ele não conseguiu também escalar. A gente sabe que os influencers vivem de aparecimentos, de cliques, de chamar a atenção. Tudo tem limite, principalmente quando põe em risco a vida humana. Olha, Paulo, eu vejo, se eu concordo com o Benjamin, o que eu vejo nessa situação é uma pessoa que faz isso, faz porque tem plateia, faz porque monetizam essa situação. Não, fica famoso até o fim da vida. Entendeu? Porque então, o Andy Warhol falou que ficaria famoso só por 15 minutos. Mas não, vai ficar famoso até o fim da vida. É um cara que escalou lá. Você sabe que essa frase do Andy Warhol, eu por um acaso li esta semana a única vez que ele voltou atrás. E ele falou assim, que todo mundo vai ficar famoso por 15 minutos, menos o Pelé, que será por 15 séculos.
E essa questão aqui desse influencer, isso me aterroriza um pouco, porque hoje em dia todo mundo é influenciador digital. Não faz absolutamente nada, fica comentando, olha, isso aqui tá vendendo na lojinha da esquina. Como é que é a história? Tem o influencer, tem o hater... E tem o idiota, né? Que é aquele que segue sem saber o quê, né? Aquele, eu tô seguindo. Porque assim, hoje em dia é uma coisa, é quase que uma febre. As pessoas hoje, basicamente no Instagram, a pessoa vive de ficar passando e vendo a vida dos outros. As pessoas estão esquecendo de ver a própria vida. Mas pagam para isso. Esse cidadão estava escalando os 15 andares porque pagam para ele e as pessoas dão plateia. Inclusive nós aqui, né? Exatamente. Na hora que houver uma legislação abrangente, que todo mundo que incentiva, que dê like, que apoie, que dê dinheiro, seja enquadrado, da mesma forma que drogas. Quer dizer, não é possível que o traficante fale, ou então o empresário que está quebrando a empresa, ele está sufocando, esganando a sua empresa para quebrar, não tem 1 centavo na conta da empresa, 1 centavo na conta dele, mas está tudo na conta da sogra, da mãe, do primo, da vizinha, do porteiro, da empregada. Então, no dia que a legislação pegar tudo isso, vai diminuir. No dia que as pessoas que ficarem aplaudindo e dando oxigênio para esse tipo de coisa também forem corresponsabilizadas, talvez diminua. A gente precisa colocar na ideia que é o seguinte: a 5ª série parece que se alastrou pelo mundo. Então todo mundo acha que falar besteira, fazer besteira e continuar na vida da besteira é legalzinho. Não é legalzinho. Tem consequências. Então é tal história. Esse cara foi, daqui a pouco vem aquele... E a gente não pode esquecer, nas redes sociais, aquela coisa, o desafio do balão azul, da baleia. Coloque um saco na cabeça, fique 5 minutos. Se você não ficar, você não é do grupo. E é por isso que isso é incentivado. A gente não pode incentivar isso. A gente não pode... Olha ele lá com a camisa da seleção argentina. Exato. Tem que ser duramente... Porque não adianta tirar o cara dali e levar para fora, não vem aqui. Ele tem que ser duramente responsabilizado, porque amanhã alguém sobe e cai. Então, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade? Vamos supor que esse cidadão suba aqui no prédio. E alguém que está nos assistindo é síndico do prédio. Sabe quem é responsabilizado criminalmente se o cara cai do prédio? É o síndico. Aqui no Brasil é isso. Então, tudo tem consequências. A gente precisa pensar. Não é legalzinho a gente viver nas pegadinhas, viver nas brincadeiras, viver no sarro. É muito sério. E se isso começa a se alastrar, a gente vai começar... Olha, agora eu quero subir no prédio lá onde era o Banespa, em São Paulo. Eu quero ir no Terraça Itália, em São Paulo. Eu quero ir no Obelisco. E a pessoa vai cair. Como tem caído. Como tem acontecido. As pessoas têm subido e têm morrido. Têm sofrido acidentes. Em tudo que é lugar. Então a gente não pode achar bonitinho e engraçadinho. Temos que se posicionar contra e que a lei persiga todos que apoiam esse tipo de coisa. Tem o influencer, como disse o Pavão, tem o hater, que é o que odeia, né? Que odeia todo mundo na rede social. Tem o youtuber, são profissões novas. Tem o tiktoker, tem o facebooker e tem o idioter. O idioter é aquele seguidor acéfalo, aquele que ele segue, não sabe quem é, para onde é, e aí fica curtindo, aí ele fala e dá opinião. Olha, hoje você está com uma camisa azul, deveria estar com uma camisa verde, porque as pessoas gostam de estar no grupinho. Isso é muito ruim, gente. Tem alguns influencers que eles sabem de lei mais do que o ministro do Supremo. Sim. Sabem de vacina mais do que do cientista, né? Sabe tudo, né? Não, e aí você entra na seguinte coisa, né? Você entra nas fraudes, nos golpes. É aquela tua história. Atualmente, o que eu mais leio são pessoas que estão perdendo muito dinheiro, 50, 60, 80 mil reais, no jogo do tigrinho. É vício isso. Mas está lá um monte de influenciador ganhando dinheiro para falar, jogue, gaste seu dinheiro, você vai ficar rico. E as pessoas estão empobrecendo, as pessoas estão perdendo dinheiro, estão fazendo empréstimo para pagar joguinho de aplicativo. Então, se a gente não começa a pensar nisso, mas todo mundo tem o direito. Então, que atire, a gente está falando muito de religião, atire a primeira pedra quem não tem um amigo ou um parente que já enfiou o pé na jaca por ou jogo, ou algum tipo de aposta, ou algum tipo... É isso, porque hoje no Brasil o que a gente está vivendo? Ou você é influencer, ou você é jogador de futebol, ou cantor sertanejo. Fora disso, não adianta você fazer faculdade. Não é à toa que aqui nós tivemos
uma professora há 3 semanas, a professora Márcia Rosa, onde ela falou que as pessoas estão chegando no final do antigo 2º grau sem saber escrever. Olha, mas de qualquer maneira, a gente teve pautas de bizarrice, pautas religiosas, aí da bola de neve do Papa, teve pauta política, mas não vamos esquecer que hoje é 12 de junho, Dia dos Namorados, que o amor está no ar, né? Então, espera o próximo bloco. Voltando com o Opinião Litoral desse Dia dos Namorados, 12 de junho, quarta-feira, o Marcelo Pavão, o Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando as notícias com você. Até agora a gente não falou nada de romantismo, de presente, o amor, de música romântica, né? Até agora nada. Mas teve um PM que salvou uma criança engasgada. Em Praia Grande aconteceu isso. A gente aqui sempre gosta de destacar ações bem-sucedidas dos policiais. E por que esse caso é importante? Por causa do treinamento que o policial militar recebe, que é precioso, Pavão. Paulo, é o que a gente fala, né? A banda boa das forças policiais é muito superior à banda podre. E é por isso que a gente sempre faz questão de estar trazendo nos programas um elogio direto àqueles e aquelas que trabalham realmente e honram a corporação. O que eu faço esse comentário acrescendo a necessidade de que deveria ser obrigatório nas escolas, nos condomínios, nas empresas, deveria ser obrigatório, pelo menos uma vez, de 5 em 5 anos, ou enfim, pelo menos uma vez, que as pessoas fossem treinadas em primeiros socorros, em manobras rápidas para pessoas que engasgam com comida, para pessoas que estão com algum problema, porque nesse caso o bombeiro chegou, o PM chegou a tempo e salvou. Mas pode ser que haja alguma situação que não seja de fácil acesso. E as pessoas tendo conhecimento, elas conseguem salvar vidas. Então, da mesma forma que hoje, para você tirar um laudo do Corpo de Bombeiros num condomínio, você faz uma brigada de incêndio, aqui fica a sugestão às autoridades, que a gente viu agora no Rio Grande do Sul a necessidade de muitos atendimentos, de técnicas de acalmar as pessoas que poderiam ser ensinadas num curso de primeiros socorros, de manobras rápidas, que salvaria muita gente. Muitas vidas poderiam ser salvas, Paulo. Eu concordo plenamente com o que o Pavão disse. Eu sempre brinco que eu, Paulo, que me difamam o tempo todo, dizendo que eu sou muito mal de números, eu gosto muito do Teorema de Pitágoras, que diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aprendi isso e uso isso na minha vida inteira, para me aparecer. Nunca usei na prática. Sou médico, não tive a oportunidade de medir a sombra de um prédio pela altura, não uso. Em compensação, já tive que salvar muitas pessoas em acidentes e na profissão. Por que a gente não consegue discutir claramente um currículo escolar que traga um pouco mais a nossa realidade, que ajude o cidadão a salvar um outro, que ensine como administrar os bens, pagar impostos, o currículo perto da sociedade. Senão a gente continua dependente de, graças a Deus, a uma corporação como os policiais e principalmente os bombeiros que são treinados. Quando eu fazia faculdade aqui em Santos, a Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a gente tinha um projeto que chamava Grupo Alfa, Projeto Alfa, que ensinava primeiros socorros nas escolas da região. Houve uma descontinuidade, hoje não existe mais, mas é algo que a gente precisa voltar a ter. E, terminando essa conversa, o Paulo sempre gosta de ressaltar o lado bom da polícia. Quantas e quantas vezes a gente não vê, a gente ouve, lê e tem que comentar policiais que ou fazem partos ou que salvam vidas. Recentemente, um bombeiro teve que mergulhar para salvar um pitbull que estava sendo afogado. Rottweiler. Em Mongaguá. Que bom que eles são bem treinados para isso. E que bom que a gente pode confiar na polícia. Quando eu era criança, na Vila Sésamo, dizia, toda vez que você estiver perdido,
procure um policial, ele vai te proteger. Será que isso vale hoje? Uma PM bombeiro também salvou uma cadela caramelo no Morro do Voturuá, né, em São Vicente. Esse caso do Rottweiler foi em Praia Grande. Uma aplicação prática que é interessante do Teorema de Pitágoras é quando vai se locar um prédio para ser construído, o mestre de obras o triângulo, retângulo perfeito é o 3, 4, 5, né? O quadrado de 3 dá 9, o quadrado de 16, de 4 dá 16 e a soma 25. Então, normalmente, ele mede 6 metros na perpendicular da rua, 8 metros na paralela da rua, e para conferir se está certinho tem que dar 10 metros, né? A hipotenusa é uma aplicação prática do triângulo de Pitágoras. Agora, Pavão, a justiça tem esse caso da mãe que sequestrou o filho, teve uma série de reviravoltas, né? Episódios que se sucederam, e o último dessa semana é que a justiça revogou a prisão da mãe que sequestrou o filho já foi devolvido à justiça pela avó materna, né? Pela mãe da mãe que sequestrou. Isso. Paulo, esse é um caso que aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente não, é um processo de família, é um processo que envolve menor, é um processo que corre em sigilo, só as partes têm acesso. Então o que a gente sabe é o que a imprensa comunica, e isso sempre não traz todas as informações. Então, pelo que se sabe, esse menino tem algum problema em relação ao pai também. Então, é uma coisa que precisa ser estudada. O curador de menores, né, o Ministério Público, ele precisa se debruçar nesse caso. Assistentes sociais precisam, para esclarecer exatamente. Porque é aquela tal história, a mãe sequestrou o filho, fez totalmente errado. Aí, de repente, se descobre que 2 irmãs do pai apoiaram o ato contra a mãe e o irmão. E agora se sabe que o menino está com problemas, ele fica pedindo pela mãe e o pai alega que ele foi alienado. Então, assim, tem muita coisa a ser esclarecida. A gente já falou sobre esse caso antes aqui, eu volto a falar. Talvez, e na minha observação, o que está faltando mais é ouvir esse menino. Quer dizer, o que está realmente acontecendo? O que se passa nessa família? Porque é muito desencontro, é muita coisa a ser esclarecida. E esse menino, ele precisa de ajuda psicológica, porque ele foi sequestrado pela mãe, depois ele foi devolvido ao fórum, entregue para a avó, com o pai e com a mãe, um agredindo o outro, um acusando o outro. Então, precisa ser esclarecido isso, precisa ser aventado, principalmente se pensando nessa criança, que, ao que me parece, até agora, foi o único de todo esse imbróglio que parece que está sendo ignorado. Sabe, tudo em nome da criança e parece que está ignorando isso. A briga entre os pais, os familiares, a intervenção, porque as irmãs do pai falaram que ajudaram a cunhada para livrar o menino das garras do pai. Isso é muito sério. Então isso precisa ser esclarecido antes que a gente tome partido. E a prisão, eu não vi por que foi relaxada, mas eu acredito que essa mulher ela não ofereça mais riscos. Eu não vi a fundamentação. Devolveu o filho já? Eu não vi, parece que ela não sofre mais riscos, a sociedade não corre risco em relação a ela. Mas precisa ser muito esclarecido, porque é um caso muito grave, que não deve ser único em relação a crianças, e que isso precisa ser esclarecido. E principalmente, que essa criança seja o foco das decisões e não os interesses dos adultos. O sequestro, ele foi registrado em vídeo, a imagem da mãe arrastando o filho pela rua é muito chocante, né? Eu estava pensando, enquanto o Pavão falava, existem algumas coisas hipócritas que a gente vive em sociedade. Nos Estados Unidos, é proibido filmar um julgamento. Aí o que eles fazem? Eles contratam pessoas para ficar desenhando e faz uma história em quadrinhos. A gente vê tudo o que acontece lá, mas não pode filmar. Aqui o segredo de justiça, no caso de família, é perfeito. Mas a gente está vendo tudo. No Brasil, a criança, tudo vaza. A criança é arrastada pela mãe, as tias paternas vão contra o pai. Aí aparece hoje no jornal a avó paterna, o pai com os rostos lá e a criança borrada. Todo mundo sabe quem é a criança.
Acho que a gente precisa parar de ter esse tratamento hipócrita nessa situação. É um caso gravíssimo, existe um maltrato a esta criança por todo mundo, todos estão errados. Acho que até a própria delegada, que eu não consigo esquecer, o dia que a delegada falou, já estamos sabendo onde está a mãe, o celular, já localizamos a área, e aí no dia seguinte, a mãe evaporou. Que coisa estranha, que coisa triste. Que Bom, pena. Vamos fechar. O jornal ainda teria 2 notícias interessantíssimas para comentar. O Brasil é o primeiro país a ter no celular o modo ladrão. Tiraram da sua mão, a tela apaga, é isso, Paulo? Paulo, quer dizer, no momento que você desenvolve uma Como técnica assim? para te proteger... O ladrão usar o celular. Pronto, o ladrão assistiu o celular. Sou um No ladrão. momento que você... A tela apaga, é da Samsung. Então, e aí? E se você recupera? Aí tem que... Então, aí você tem que refazer... O Samsung. É um negócio muito louco, que a tecnologia se adequa ao errado. É isso que a gente está vivendo. Quer dizer, olha, pela primeira vez o Android vai ter o modo ladrão. Oi? A segurança não está valendo mais, eu não estou protegido. Tem o modo avião, agora é o modo ladrão. O modo Landroid. Modo ladrão. Ande com 2 Agora, celulares. veja, hoje é Dia dos Namorados. Ô, Benjamin, que música que você recomenda para os nossos telespectadores, para nossas telespectadoras apaixonados, apaixonadas, escutar hoje? Olha, eu vou declarar o amor à minha mulher, Daphne, que espero que hoje me escute. A nossa música é Cedo ou Tarde, do NX0. Paulo, Marcelo Pavão, o quê? você é música de filme que você vai recomendar? Não, eu mudei. Olha, de manhã eu tinha falado, você perguntou isso para mim, eu falei Xi, do Charles Aznavour. Mas agora à tarde eu mudo, eu vou para Rita Lee, Amor e Sexo, que eu acho que tem tudo a ver hoje. Xi, do Charles Aznavour, ou com Elvis Costello, Elvis né, Costello. do filme Mas Uma Linda Mulher? Não, Xi é Notting Hill, né? A atriz é a mesma. Agora à tarde eu mudo. A música do Dia dos Namorados é Amor e Sexo, da Rita Lee, letra do que era cronista. Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor e Rita Lee. Bom, eu recomendo Ainda Bem, da Marisa Monte, Cantaria d'Amore, do Amedeo Minghi, italiano. Se você está triste porque o amor acabou, Fera Ferida, do Roberto Carlos. Tem o Amor, né, que é muito bonita. E se você quer chutar Zezé o pau da de barraca, Camargo e esse Luciano. cara sou eu, canta logo. Você deve tudo a mim, você deve tudo a mim, esse cara sou eu, chuta o pau da barraca de uma vez. Essa eu não gosto, mas Deslizes de Fagner é bacana. Unchained Melody, né, do filme Ghost, dos Righteous Brothers, e principalmente o Take My Breath Away, do Berlim, da banda só de mulheres, né, do filme Top Gun. Something, dos Beatles, né, que é do George Harrison. Tem muita música romântica para escutar hoje. Preocupado. Agora, eu tenho uma namorada só, fiz uma música só. O Paulo já deu uma 10. Tem alguma coisa aí? Se tudo der certo, bota um Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, que, olha, vai terminar tudo numa boa. My Way. Bota um Frank Sinatra. O velho Frank, perfeito. Qualquer música do Frank hoje vale. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, Dia dos Namorados. O amor está no ar. Benjamin Rodrigues Lopes, Marcelo Pavão, a gente agradece a participação, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira, um ótimo Dia dos Namorados para você que você merece.